espaço para a verdade na política? Olha, Dani, eu acho que isso tem a ver um pouquinho, a pergunta, eu até ampliar um pouquinho mais a pergunta, tem espaço para verdade dentro de uma família, dentro de um caráter, dentro de um profissional? Porque eu acho que isso é muito linkado à sua formação enquanto ser humano, todo o seu histórico familiar, seu histórico na sua formação, né? Acredito que eu sempre digo que o político ele não é mau caráter. Aquele político que é mau caráter ele já era. Então, Uhum. se ele não se tornou político, ele vai se tornar um publicitário, um jornalista, sabe, um advogado e assim por diante. Então, eu acho que isso está muito ligado à nossa postura do ponto de vista ético. E a gente tem percebido isso aqui no Brasil, justamente nesse momento de pandemia, né? O nosso nível ético, no meu ponto de vista, é muito ruim, né? Quando você fala para as pessoas, por exemplo, dentro de um prédio, dentro de um condomínio, que tem que usar máscara, e você percebe aquela pessoa que tem um certo conteúdo de formação na sua formação, e a pessoa desce o elevador, ela já com Covid, ela desce o elevador sem máscara, isso faz um pouquinho um parâmetro do ponto de vista do caráter enquanto ser humano. Uhum. Né? Então, acho que isso, no dia a dia, quando você joga papel na rua, quando você, né, dá uma caixinha ali para o guarda de trânsito, tudo isso faz parte do seu processo e até aquela, né, velha máxima, né, de que os representantes são apenas reflexos da sociedade. Lógico, é muito amplo, muito fácil falar isso, mas no seu âmago, acho que está aí o professor de filosofia, pode falar um pouquinho sobre isso, acaba sendo realidade. Né? Acaba sendo realidade. E quando você vai viajar, vai conhecer um pouquinho da estrutura política fora do país, você percebe as pessoas se manifestando de forma efetiva. Né? Lógico, é importante as redes sociais para você manifestar, lógico que é, mas o mais importante é você levantar a bunda da cadeira e ir lá para a rua, né? Como você vê aí em vários países acontecendo. Então, acho que... Mas uma coisa que o Dani perguntou, que eu acho que me corrija se eu estiver errado, Dani, mas que eu acho que é um ponto interessante, que é na política a gente tem o político tem espaço para fazer um meia-culpa, às vezes, assim, ele errou. Eu sinto que numa empresa a gente estimula cada vez mais que o líder assuma que errou e a gente vai procurar uma solução Não junto. só o líder, né? Mas o líder também. Exato. Já eu acho que me parece que na política a gente acaba não tendo esse espaço, porque se o político assume que errou, ele corre um risco de, enfim, ele já é vidraça. Se ele ainda assume um erro, é nesse caminho, né, Dani? Acho O que você tá nosso falando. histórico, o nosso histórico, quando acontece isso, realmente não dá para fazer nenhuma defesa, né? Você pega aí ao longo dos tempos aí, quantas pessoas que saíram candidato, por exemplo, a prefeito, olha, não vou renunciar e não vou ser candidato a outro cargo porque eu vou cumprir os 4 anos. Aí a pessoa vai lá, né, renuncia, depois sai candidato, até ganha muitas vezes. Então, esse meia culpa dentro da política, ele acaba sendo um pouquinho constrangedor. E isso atrapalha, muitas vezes, do ponto de vista do marketing. Né? Então, talvez tenha uma estratégia de marketing, que aí vocês podem falar até melhor do que eu, o que isso causa do ponto de vista de prejuízo na imagem da pessoa. Né? Não sei se isso dá para você colocar no mesmo parâmetro de uma empresa privada. Né? Às vezes, os colaboradores têm um outro entendimento. Né? O colaborador dentro de uma empresa, ele acredita que ele está ali fazendo o seu papel e está sendo remunerado para isso. Né? Na vida pública, não. Né? O cidadão ele não tem essa responsabilidade e também não tem essa noção de que ele tem que cumprir determinado papel para poder ter o retorno no final do mês, aquilo que ele pagou de imposto. Não, ele está ali no seu direito, ele paga os seus impostos, então ele vai fazer as ações ali que ele achar importante naquele momento. Isso acho que acaba refletindo diretamente naquele homem público que muitas vezes assume ali a sua responsabilidade, os seus erros. Né? Isso acho que pode causar um grande prejuízo do ponto de vista do seu marketing político. Tagarela.